Dicas de saúde. Dicas de saúde. Bem, a doutora Paula Dalmácio está aqui com a gente, ela que é alergista e também imunologista, está aqui para conversar com a gente. Como eu falei antes aqui do intervalo, né? Por que parece que todo mundo está ficando alérgico, hein? O que tem por trás desse aumento tão grande de alergias? Então, doutora, primeiramente, bom dia, seja bem-vinda, obrigado por aceitar o nosso convite, veio presencialmente aqui, inclusive, hoje, parabéns pela atitude, a gente agradece aqui, muito obrigado. Bom dia, viu, doutora? Bom dia a você e bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos vendo, nos assistindo. É isso aí. Como eu falei para você, eu gosto de vir na rádio. A minha voz fica mais bonita. Eu até perguntei, doutora, a senhora bastava a gente fazer uma ligação, né? Porque eu sei que dirigindo, ainda mais hoje, né? Que a gente está tendo aí, né, um trânsito caótico, como tem normalmente. Mas muito obrigado por aceitar o convite, por estar aqui. Eu que agradeço. Doutora, o que está por trás desse crescimento de alergias, né? Aí a gente está diagnosticando mais ou realmente tem alguma coisa acontecendo que fez com que se aumentasse a quantidade, né, de pessoas alérgicas? É poluição, é alimentação, é tudo isso, é estilo de vida, né? O que está por trás desse crescimento, hein, doutora? Você já deu a resposta, Daniel, é tudo isso. No momento que a gente tem fatores ambientais hoje, juntamente com a predisposição genética, para a gente desenvolver alergia, a gente precisa ter uma predisposição genética. Isso é óbvio, porque uns apresentam e outros não. Sim. Porque a gente precisa ter uma predisposição genética. E associado ao ambiente, poluição, inalação de fumaças, a mudança no estilo de vida, uma alimentação baseada em ultraprocessados. Então, tudo isso colabora para o desenvolvimento das alergias de um modo geral. Existem várias pesquisas, existe uma entidade, inclusive, na União Europeia, que ela ela faz uma pesquisa global, mostrando a prevalência, a incidência e os custos de uma alergia no mundo todo. Sim. E eles fizeram uma projeção, o estudo foi feito em 2001 até 2005, e fizeram uma projeção que em 2025, a gente já está em 2026, mais de 50% da comunidade europeia iria apresentar algum tipo de alergia. E destes, em torno de 4 bilhões de pessoas no mundo todo, até 2050, irão desenvolver alergias de um modo geral. Sendo que um dado importante é que 5 a 8% dessa população vai desenvolver qualquer tipo de alergia e 2 a 5% desenvolverão a APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca. Então, existe toda essa situação, predisposição genética e fator ambiental, e, claro, cada vez mais a gente diagnostica melhor. Existem algumas alergias que a gente consegue fazer exames, que são os exames ou de pele, que é feito preferencialmente pelo médico alergista, e tem os exames de sangue que o paciente faz no laboratório, certo, com a solicitação médica. Então, esses exames, eles acabam complementando o diagnóstico. O diagnóstico da alergia é sempre clínico, mas eles complementam, principalmente quando o paciente tem uma condição que é uma alergia IgE mediada. E eu consigo dosar as IgEs desse paciente. Agora, é claro, algumas alergias não produzem IgE, e a gente fica sem diagnóstico laboratorial, apenas diagnóstico clínico. Então, é tudo isso. É fator ambiental, é fator genético, mais diagnósticos estão sendo feitos no dia a dia. Existem mais médicos especialistas capacitados para fazer esse diagnóstico e a gente realmente vê esse aumento da prevalência de forma exponencial no mundo todo. Quando a senhora falou que essa pesquisa, né, fez essa estimativa que pessoas desenvolveriam, X% vão desenvolver alguma alergia, eu percebi que cada vez mais eu ouço relatos, doutora, de pessoas que já passam a desenvolver alergias na fase adulta. Tem gente, olha, eu nunca tive alergia a nada na minha vida. Agora, depois de velho, comecei a ter alergia, passei a ter sinusite, passei a ter alergia ao leite, como a senhora falou. Né? Por que isso, hein, doutora? Por que uma pessoa pode passar boa parte da vida sem alergia e agora, na fase adulta, pela primeira vez, começa... É por conta também disso, tudo que a gente já falou? Tudo isso. Fator ambiental, alimentação rica em ultraprocessados, sedentarismo. Mas lembrando que eu preciso ter uma predisposição genética. Quando a gente pensa em alergia, principalmente alergias alimentares, a gente acha que é uma alergia da infância. Mas hoje, a gente já observa o início da alergia alimentar para o leite na fase adulta.
E quando eu falo em alergia, eu não estou falando de intolerância à lactose. A intolerância à lactose não é uma alergia, as pessoas confundem muito. Qual é a diferença? A intolerância à lactose é um mecanismo puramente digestivo. Eu não consigo digerir a lactose, que é o açúcar do leite. Se eu não consigo digerir a lactose, por quê? Porque eu tenho uma deficiência de uma enzima que faz essa metabolização da lactose, que é a lactase. Então, normalmente a lactase ela é deficiente em adultos e idosos. Então, a intolerância à lactose é uma doença de crianças maiores, adultos e idosos. Não é uma doença presente no recém-nascido, entendeu? Entendi. Então, a diferença é essa. A intolerância à lactose é puramente digestiva e eu vou ter sintomas intestinais. Quando eu tenho uma intolerância à lactose, eu não vou ter sintoma de pele, urticária, inchaço, coceira. Não, eu vou ter apenas sintomas intestinais. Entendi. Diferente de uma alergia. E o que acontece? O paciente ele tem uma predisposição genética, mas por algum motivo, por uma tolerância imunológica, ele acaba não iniciando alergia na infância, ou na adolescência, ou no adulto jovem. E vai desenvolver mais tardiamente. Ele é um exemplo clássico. O paciente está acostumado a comer camarão. Um belo dia ele sai para uma viagem, vai para o Nordeste, vai para um resort, come camarão e faz uma urticária. Alguns fazem, inclusive, anafilaxia, que é a reação mais grave das alergias IgE mediadas, que é aquilo que o pessoal fala de edema de glote. Ai, fechou a glote. Isso é uma anafilaxia. Só que existem outros sintomas associados. Então, isso acontece. O paciente, a mesma coisa com medicamentos, a mesma coisa com alergia alimentar. O paciente está acostumado, por exemplo, a tomar uma dipirona. Um belo dia o organismo não aceita mais. Ele começa a não tolerar aquela substância no organismo. Entendi. Doutora, é verdade que o excesso de higiene pode interferir nesse desenvolvimento do nosso sistema imunológico e aumentar a chance de alergias? Sim, mas aí não significa que a gente vai deixar de lavar as mãos. Sim, sim. Né? É assim, existe uma teoria da higiene já muito bem consagrada no mundo todo, em artigos publicados, em consensos e diretrizes, que fala que no momento em que eu coloco aquela criança, o meu filho, numa bolha, eu não permito que essa criança brinque na areia, brinque na terra, brinque com grama, brinque com animais. Eu estou fazendo com que o sistema imunológico dele não seja exposto e dessa forma ele não vai produzir anticorpos contra determinadas coisas, né? Determinadas proteínas. Então, no momento em que eu exagero, eu limpo demais, eu tomo banho demais, eu me privo de muitas coisas, eu acabo não estimulando o sistema imunológico para o desenvolvimento de anticorpos, que vai ser positivo, vai ser favorável. Então, a orientação é higiene na medida certa, tudo com equilíbrio. Né? Então, assim, tem muitas mães que chegam no consultório, a criança gripa, e o que acontece? Ela coloca a criança numa bolha. Ela não vai desenvolver o sistema imunológico. Para que eu desenvolva o meu sistema imunológico, eu preciso de estímulos. E eu só tenho estímulos praticamente fora de casa. Né? Então, assim, existe uma outra condição que a gente fala do desenvolvimento das alergias alimentares. No período de vida do bebê de 6 meses a 1 ano, é importante oferecer proteínas, novas proteínas alimentares, além do leite. Porque no momento que eu ofereço, nesse período de 6 meses a 1 ano, que é o período da janela imunológica, é nesse momento que eu estou induzindo o desenvolvimento da tolerância oral naquele bebê para que ele não se torne um paciente alérgico no futuro. Certo. Eu quero lembrar agora 2 coisas, antes que eu me esqueça, para falar. A gente está falando muito de criança, do bebê, mas aí eu queria saber para o adulto, né? E aproveitando da criança, a gente vai passar agora, neste sábado, vai ter o dia D da multivacinação. Correto. Né? E a senhora estava falando aqui fora do ar que parece que tem, para quem já tem aí uma certa idade, não pode tomar uma certa a vacina, é isso? Na realidade, a campanha vai vir no sábado, né? Com o objetivo de fazer uma vacinação em massa. Houve uma prevalência, um aumento da prevalência do sarampo agora no Brasil. Sim. Provavelmente um dos fatores é a não vacinação, né? Aquela corrente que diz que não precisa vacinar. E isso está errado, porque a gente sabe que os grandes países, principalmente o Brasil, já está erradicado muitas doenças por conta da vacinação, né? Então, nossas campanhas de vacinação, inclusive, são referência para muitos países. No mundo todo, justamente. Então, quanto mais vacina, mais prevenção de doenças infecto-contagiosas. E o que acontece? Existe uma vacina que ela vai ser feita, a campanha, que é a vacinação contra o sarampo.
E a vacina contra o sarampo é a tríplice viral. Ela pega sarampo, cachumba e rubéola. Existem 2 tipos de vacina produzida no Brasil. A vacina do sarampo, que vem do Instituto Serum da Índia, e a vacina do sarampo, que é produzida pela Fiocruz no Brasil. A criança que apresenta alergia à proteína do leite de vaca, não pode, vai aí a chamada, não pode fazer uso da vacina que vem da Índia. Olha só. Por quê? Porque a vacina que vem da Índia, ela tem a proteína do leite na composição. Ela tem presente nela a lactoalbumina. E o interessante, Daniel, que alguns anos atrás, há uns 10 anos atrás, houve uma campanha dessa no Brasil todo. E algumas crianças começaram a evoluir com anafilaxia, com choque anafilático no Brasil todo, ninguém conseguia entender. Ela ia tomar a vacina e fazia anafilaxia e tinha reações graves. Acabava ficando internada no hospital. E aí foi feita uma investigação pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, da qual eu faço parte, na Regional Amazonas, e foi descoberto que nessa vacina que vem da Índia tem a proteína do leite. E o paciente que realmente é alérgico ao leite, que ele permanece alérgico, ele vai reagir com essa vacina. Então, eu chamo a atenção, pacientes que apresentam alergia ao leite não devem fazer a vacina que vem da Índia. Pode pedir a vacina da Fiocruz, que ela não tem nenhuma proteína do leite dentro dela, na composição, e é uma vacina segura. Certo, tá, e fico alerta. Obrigado, doutora. E doutora, já caminhando aqui, também para não tomar muito do seu tempo, até porque a Thaís vai brigar comigo por conta do horário, eu queria saber da senhora, como que a gente faz a diferença? Como é que eu vou diferenciar o que é uma alergia de uma gripe, de um resfriado, né, de uma irritação causada pelo ambiente? Às vezes você tá do nada, aí dá um espirro. Pô, isso aí foi algum agente, né, que entrou ali no nariz e tal. E, enfim, não chega a ser nenhum nem outro. Mas como é que eu vou diferenciar o que é uma gripe, um resfriado comum, realmente, ou uma irritação, né, causada no ambiente, de uma alergia, né, já que os sintomas são muito parecidos? São muito parecidos. Quando o paciente apresenta rinite alérgica, ele apresenta, vamos lá, coriza, espirros, coceira nasal, coceira ocular e obstrução nasal. Esses são os sintomas clássicos de uma rinite alérgica. Quando o paciente tem uma gripe ou um resfriado, ele vai ter, além desses sintomas, algum comprometimento sistêmico. Ele vai ter uma moleza, ele vai ter um mal-estar, ele vai ter uma fadiga, ele pode ter uma febrícula. Então, é essa a diferença. A rinite, isoladamente, ela não dá febre, a não ser que ele tenha uma infecção associada. E um quadro gripal ou um resfriado, geralmente cursa com febre. E sintomas sistêmicos, mal-estar, dor no corpo, isso é um grande diferencial. As mães falam muitas vezes o seguinte: ah, meu filho vive gripado. Quando você vai investigar, é alergia. Ele vive gripado, mas ele não tem febre, ele continua comendo, ele continua correndo, ele continua indo para a escola numa boa. Sim. Então, essa é a diferença. A mesma coisa para o adulto. O adulto, quando ele está com dor no corpo, pode ter certeza que não é uma rinite. Se for homem, então, não levanta nem da cama. A dor é maior. Pensa no pessoal devagar. E é isso aí. Eu assumo. Falam até brincando, né, que uma mulher no trabalho de parto talvez tenha noção do que um homem sente quando está gripado, né? Pode ser. Doutora, muito obrigado pela sua presença, né? Eu queria que a senhora deixasse alguma orientação para quem está nos ouvindo, então, já que a gente está aqui hoje, né, conversando com a senhora para saber realmente, né, a doutora Paula Dalmácio, que é alergista, ela atende no... Daqui a pouco eu falo com o encerramento, mas queria que você deixasse alguma orientação para quem está nos ouvindo. Eu sempre falo o seguinte: se você apresenta sintomas persistentes, ou um sintoma respiratório, por exemplo, é sempre importante investigar. Né? Aquele paciente que vive tossindo, vive com coriza, às vezes o paciente, tem um dado importante, o paciente só tem tosse. E o paciente que tem tosse, ele acaba evoluindo para um diagnóstico de asma. E muitas vezes ele acha que ele não tem asma. Então, sintomas persistentes respiratório, tanto do trato respiratório superior, coriza, espirro, congestão, como tosse frequente, procure um especialista para identificar se não é alergia. E eu também deixo a orientação com relação a sintomas alimentares. O paciente acha que tem um sintoma alimentar e sempre acha que é uma intolerância alimentar, que aquele alimento está fazendo mal. E às vezes por trás a gente diagnostica uma alergia. Então, sintomas persistentes de qualquer natureza, procure um especialista para ser bem orientado. Tá certo. Inclusive, eu gosto da persistência de quem é intolerante à lactose. Ou o povo para gostar de comer, né, os derivados de leite. É impressionante. Doutora Paula Dalmácio, ela atende no consultório lá no Shopping Millennium, sala 1503, 15º andar, lá
do Shopping Milênio, na Torre Médica, né? E também você encontra e conhece mais do Instagram, na @doutora Paola Dalmácio, DRA, tá? Doutora DRA, @DRA Paula Dalmácio, você conhece, lá tem os contatos dela também, e você conhece mais sobre o trabalho da doutora. Muito obrigado, viu, doutor? Um bom dia. Agradeço. Um bom trabalho. Dia. Obrigado mais uma vez, esperamos contar novamente. Vamos vir mais vezes, hein? Porque é o seguinte, eu gosto de falar bastante, pelo menos 1 hora de entrevista, acho que tá bom. Tá bom, então pronto. Tá bom? Fica pra próxima, então. Vamos parcelar essa hora. Doutora Paula, obrigado, viu? Dicas de saúde. Dicas de saúde.